Boa noite. Gostaria primeiro de saudar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Léo Prates. Saudar o excelentíssimo senhor prefeito de Salvador, ACM Neto. Saudar o excelentíssimo senhor vice-prefeito da capital, Bruno Reis. Saudar também o senhor presidente da Rede Bahia, o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior. Queria saudar, em nome de todos os secretários, o secretário Luiz Carreira. Queria também saudar o governador Paulo Souto, aqui presente. E saudar também, em nome de todos os vereadores, o vereador Paulo Magalhães Júnior. Essa noite, sinto-me bastante emocionado e, mais ainda, honrado em estar aqui exercendo esse munus de homenagear a pessoa do senador Antônio Carlos Magalhães. A ideia a qual eu tive de homenageá-lo surgiu após refletir bastante e profundamente sobre a atual situação que Salvador e a Bahia vem tomando nesses últimos anos, que infelizmente caminha para o caos. Nas minhas reflexões sobre os tempos áureos da Bahia, naquele tempo em que as pessoas tinham orgulho de dizer que era baiano ou soteropolitano, que reconhecia e sabia o que deveriam cultuar e quais símbolos preservar, o que se manteve presente na minha mente, e com certeza na mente de todas as pessoas que façam o mesmo, é a imagem e a saudade de ACM. Saudades daquela Bahia encantadora, fascinante, aquela Bahia que, quando era visitada por alguém, esse alguém passava a se estabelecer aqui, definitivamente. Ou ela mesmo se dizia que agora pertencia a esta terra. Saudades daquela Bahia que a tradição era preservada, que os testes do tempo comprovou o que, guiado pela prudência, deveria ser conservado, alterado ou inovado. A sensibilidade cultural e moral de ACM possibilitou sua imersão no sentimento do baiano, criando um laço comum entre todas as pessoas que, em defesa da tradição do povo da Bahia, tinham uma noção de culto e pertencimento acima de tudo, principalmente com o fortalecimento da fé e da busca do transcendente, que é algo tão forte por aqui e teve sua ascensão graças ao senador. Infelizmente, um movimento, tenho que falar, partidarizado e ideológico, que é guiado pelo caos, pela desordem, pela relativização moral, passou a minar-se pela Bahia, desestruturando as bases morais que antes eram preservadas pelos baianos, independentemente de sua origem, cor, credo ou classe social. Éramos todos soteropolitanos, éramos todos baianos. A Bahia, desse grupo dotado de uma ideologia nefasta, que por onde passa espalha o medo, o terror, a miséria, segregações, divisões, iniciou-se o retrocesso e a perda das esperanças, reduzindo o nosso Estado apenas a uma unidade qualquer, e não sendo mais a Bahia. Esses líderes desses grupos não pensam e não podem deixar um legado e nada preservar, pois na ânsia de sempre vender sonhos impossíveis, renegam tudo que já foi construído em bases sólidas, com muito esforço por gerações. Guiados pela revolta, incapacidade de conservar o belo, o bem e o sagrado, de tornar mais ávidos os laços sociais e o sentimento comunitário, passaram a destruir os valores, os sentimentos e a cultura, porque sabem que são incapazes de preservá-los, como o senador sempre fez. O maior exemplo disso era como a ACM valorizava a Igreja do Senhor do Bonfim, que mantinha o liame
do mundo terreno com o mundo espiritual. O senador sabia perfeitamente o significado desses versos para os baianos. Glória a ti, altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia. Sim, ele sabia da importância do transcendente, do nosso Deus na nossa colina sagrada. Através da intercessão do passado, presente e futuro do estado da Bahia, através do vigor e da fé, ao qual ele buscava redimir o tempo, merece a citação de um poema. Vou citar um poema do T.S. Eliot, ao qual ele retrata e traduz de modo sublime esse sentimento da importância de ingressarmos na ordem da alma e não nos deixarmos parecer como feras. O tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro. E o tempo futuro, contido no tempo passado, se todo tempo é eternamente presente, todo tempo é irredimível. O que podia ter sido é uma abstração, permanecendo possibilidade perpétua apenas no mundo de especulação. O que podia ter sido e o que foi tendem para um só fim, que é o sempre presente. E como passos na memória, ao longo do corredor que não seguimos, em direção à porta que nunca abrimos, para o roseiral, as minhas palavras ecoam, assim no teu espírito. O tempo passado e o tempo futuro, o que podia ter sido e o que foi, tendem para um só fim, que é o tempo presente. Acreditando de modo pueril em trazer uma nova era, autoproclamando-se pioneiros como Adão e Eva, a fundar um novo paraíso, este grupo passou a impor os seus desejos a todo custo. Nem que seja necessário eliminar sentimentos profundos de coesão e laços comunitários, tão bem sedimentados pelo nosso senador. Vimos que a Bahia assinou uma carta magna, talvez da barbárie. Sim, é verdade. Nos últimos anos são essas cláusulas que imperam por aqui. Contudo, percebo que no guarda-roupa da imaginação moral há uma memória inapagável na mente dos soteropolitanos e dos baianos, que não só remetem à nostalgia, como vimos aqui no vídeo, mas permite que a fagulha da esperança acenda a tocha para iluminar novamente a nossa Bahia. A prova disso, vimos nas ruas, nas comunidades, em todos os grupos sociais, a eterna referência à ACM. No tempo do velho não era assim. No tempo de ACM podia ir à rua, passear com seus filhos. ACM, sim, lutava pela Bahia. Quem nunca escutou isso? Nossos conterrâneos, cansados e tristes de verem a violência descontrolada, a desordem e o caos reinando, numa situação quase irreversível para muitos, ainda assim, no fundo dos seus espíritos, há a imortal lembrança de ACM e seu legado, que é preservar as coisas permanentes. Ora, vemos o mesmo acontecer após a gestão do nosso prefeito, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, em que o fôlego vital foi retomado, pois conseguiu, de modo habilidoso, reacender o que ninguém poderá eliminar em nossas almas, o sentimento genuíno de pertencimento a Salvador. Salvador voltou a sorrir. Mais que isso, demonstrou a herança do passado, a preservação e construção para o futuro. O porvir será repleto de esperança. A redenção do tempo vos mostrará que as coisas permanentes
que nenhuma alma nobre pode abandonar. Sempre manterão sólidas as bases de qualquer civilização e sua evolução será constante. Por isso que estamos lembrando aqui não o seu falecimento, mas o seu aniversário. Não a morte, mas a vida. Não o passado, mas o presente. A CM não é um resquício da imaginação ou uma vaga lembrança, mas sim, por que não, como eu disse anteriormente, uma das guardas imortais da Bahia. A CM se foi, mas deixou vigente em nossos sentimentos, vivo como nunca, o contrato da sociedade eterna. Atuou buscando conservar, preservar e construir um magnífico legado, em respeito àquelas gerações que se foram, estão presentes e virão no futuro. O que foi feito com amor, absorvendo o conhecimento dos antepassados que por aqui pisaram, moldando a realidade presente, com o objetivo de deixar uma sociedade respeitosa, magnânima, bela para futuras gerações, isso ninguém pode apagar da trajetória do senador. Isso é o que não pode ser destruído por ninguém, nem pelos raivosos, que não podem fazer igual, nem têm capacidade, por isso querem destruir virtuosas lembranças. Isso é o que prova que Antônio Carlos Magalhães e seu jeito de governar e lutar pela Bahia o mantém vivo e inspiram, por que não, jovens políticos, como esse aqui que vos fala. Se existe essa esperança em nós, de um dia no futuro próximo, não morarmos apenas em um estado, mas sim na Bahia, é porque a memória de pessoas como Antônio Carlos Magalhães nunca se apagou. Vemos que com o prefeito ACM Neto, a fagulha da esperança mantém-se incólume. Continua lá. Se com a vela acesa no pequeno cômodo, temos um luminar, uma pequena luz, imagina se iluminarmos a casa inteira. A Bahia quer ter o que Salvador já tem. Repito, preservar o belo, o bem, guiando-se pelos valores eternos, é redimir o tempo, é levar-nos juntos com nossos irmãos e cidadãos nesta terra. Vemos uma luz enfrentando uma escuridão, a presença do eterno e desejado por muitos, contra o efêmero e guiado por poucos, que ilusoriamente parecem ser maioria, prefeito, mas não são. Eles sobrepõem-se pelo barulho diante, aí sim, da maioria silenciosa. Nesta data, quando faria 90 anos, e há 10 anos nos deixou, e o nosso país vive a pior crise da sua história, na qual a covardia é aclamada como prudência, a falsidade é tratada por esperteza, e a desfaçatez é chamada de arte da política. Mais do que nunca, precisamos nos inspirar na bravura, destemor e paixão de ACM, pela política e pelas novas e verdadeiras transformações, tão necessárias e inadiáveis para o Brasil e para a Bahia. Muito obrigado.